Tudo começou em um jardim, e tudo quanto significou alienação depois disso sempre foi marcado pelo distanciamento do homem do ambiente natural, caminhando cada vez mais para a criação de cidades e ajuntamentos, de torres, de centros urbanos e de mundo conforme conhecemos. A Terra voltou ao princípio de Gênesis e o Apocalipse estão se encontrando milênio depois. E mais, é tudo igual, mudar apenas a roupagem. Por isso digo, o dilúvio está às portas. Paulo diz que as fixações do diabo é se tornar um super-homem, o anticristo. No Apocalipse, esse poder revelado no Gênesis já nos apresenta sem sutilezas, exceto as simbólicas. O que se vê, portanto, é um diabo que se imiscuiu em tudo, sim, do processo mental dos humanos, da sua produção cultural, das emulações psicológicas existenciais, ao quais deliberadas desejos de genocídio ideológico, do desejo de alterar sementes vegetais, a obsessão pela alteração do código genético dos humanos, sim, das guerras pessoais aos conflitos globais, a destruição prazerosa de uma familiazinha e assim vai. Jesus disse que como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Ora, entre nós as mesmas coisas estão presentes. É o mesmo desejo de vencer a morte pela curiosidade do saber e do conhecimento. É o mesmo desejo de desenvolver culturas de poder e supremacia. É a mesma inteligência para apenas criar diferenciações econômicas acentuadas entre os humanos. E pior, é a mesma obsessão satânica de alterar a constituição dos humanos. Na antiguidade, tais coisas tiveram a cara que na antiguidade era aceitável. Hoje, os mesmos seres, fenômenos estão entre nós, porém com as caras que a nossa ficção científica criou para este tempo. Qual alteração genética não precisa de cópula sexual, mas apenas de alterações no código genético, uma das mais fortes obsessões do diabo. Entra no homem de modo que não se possa diferenciar o humano do diabólico. E mais, alterar a própria natureza constitutiva dos humanos e, portanto, natural condição humana, ou seja, o diabo quer ser o produtor do super-homem, sim, do homem-anjo, do homem-além, do homem, dos gigantes, dos poderosos da terra, uma geração de semideuses. Quem diria que um templo um dia se tornará morada de demônios humanos e também invisíveis? É o mesmo que inspirou Paulo a dizer que o sacrifício oferecido em nome de Deus e realizado no espírito da religião ali de pedras, da lei e morte, eram sacrifícios feitos aos demônios e não a Deus. Assim, a macumba está onde ela é vista, porém a pior de todas é aquela que usa Deus como uma máscara para o diabo. De fato, o diabo mora na esquina onde não há necessidade e oferta e se encontra sob o patrocínio da fome. O interessante naquele episódio do deserto ao qual Jesus foi tentado pelo diabo, ele não faria nada e não fez nada, exceto sugerir que Jesus fizesse algo por si mesmo. Isto porque o diabo precisa do indivíduo para realizar qualquer coisa. O diabo não realiza nada na terra sem o homem. A ideia apocalíptica de um milênio em razão da ausência do diabo no mundo expressa a verdade da minha afirmação. O diabo é preso e a humanidade cai de súbito na real e na possibilidade da coexistência bondosa e pacífica de um reino milenar, assim até por esperteza. O diabo é solto e sai seduzir as nações e elas logo seguem e se reúnem para lutar diretamente contra Deus. Esse é o tamanho do poder que Pedro disse que anda à volta como um leão, buscando alguém para devorar. Sim, este é o poder que ofereceu a Jesus todos os poderes do mundo, dizendo, pois me foram dados. Ora, Jesus chamou este poder de príncipe desse mundo. E João disse que o mundo se sepultou na sepultura desse maligno. Mesmo o diabo sendo uma criatura que quis desviar o homem do seu curso, Paulo diz que não tem poder de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. No livro de Jó é tão claro como o diabo é como um mar forte, mas
recebeu limites além dos quais não transpassará sem a permissão da soberania de Deus. O Senhor diz até onde ele pode ter permissão para ferir, e os propósitos de Deus sempre haverão de revelar um bem oculto atrás das ações até mesmo do diabo. No mundo caído, nem o diabo sabe onde as suas ações encontrarão com a graça. No caso de Jó é tão claro que Satanás tem o seu limite bem estabelecido. Aqueles que pensam que o poder malévolo do diabo é limitado sofrem da terrível e diabólica ideia de que Satanás tem poder de fazer qualquer transgressão contra Deus, que não seja antes contra ele mesmo. Contra si mesmo, Satanás, a semelhança dos homens, pode pecar à vontade. Mas quando se trata, todavia, de levar a criação para o caos, Satanás esbarra sempre na face soberana do Criador, que é Deus zeloso, tendo amor por todas as criaturas, tratando-se dos humanos que amam a Deus mais ainda, e o poder maligno, mas está limitado. Por isso, fique bem claro, Satanás não pode ir além do permitido, de acordo com o bem maior que se oculta na vida daqueles que amam a Deus. Romanos 8. Hoje em dia, provavelmente disséssemos que Jó havia somatizado suas dores. Muitas vezes é isso que acontece, mas há ocasiões em que os males físicos de alguém são frutos de um ataque espiritual. Lucas 13. Doenças psicossomáticas podem nos fazer mais mal que aquelas feridas abertas diretamente ao diabo. O diabo tem seu limite em relação ao homem, mas o homem não conhece limites quando a exercer a liberdade contra si mesmo. Ora, a vitória de Jesus sobre o diabo é apenas para quem crê. Quem não crê experimenta apenas o limite que ainda está imposto sobre o diabo. Mas dentro de tal limite existe no diabo ainda poder suficiente para ser o príncipe desse mundo. E prova disso é o mundo em si, com todas as suas manifestações de sanidade infernal. O diabo não pode me tocar, te tocar. Nada tem em mim, não por causa de mim, mas em razão do que Jesus fez por mim, eu creio. Resista o diabo e ele fugirá de vocês. Continue vendo todos os elementos psicológicos, psiquiátricos e neurológicos de muitos distúrbios humanos, mas ao mesmo tempo minhas suspeições acerca do oportunismo maligno em relação a tais coisas é grande demais, não apenas em relação a isto, mas a todas as formas de expressão de raiva, o ódio, curiosidade mórbida e ganância do poder. Qualquer forma de poder ou avidez por fama e importância, especialmente espiritual, me cheirará sempre a nhaca do diabo.